Hoje, iniciaremos o quadro Carros de Combate e Tanques na Segunda Guerra Mundial. Os carros de combate serão colocados mais para frente. Entenderemos os tanques dos Estados Unidos, como eles foram feitos, quantos homens haviam na tripulação e como foi o seu desempenho na Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1935, o Light Tank T-2E1 chegou ao Fort Benning para testes militares. Esse veículo foi o resultado de 9 anos de tentativa e erro, que começaram com o design do Light Tank T-1. Com o tempo, o conceito do tanque leve mudou radicalmente. Ele se transformou em um tanque para 2 homens com um motor na frente e um canhão de 37 mm, como armamento principal para um tanque para 4 homens com um motor traseiro, transmissão frontal e metralhadoras em uma torre para 2 homens. Como resultado dos testes, o Light Tank T-2E1 foi aceito em serviço com o nome Light Tank M2A1, ou tanque leve M2. O armamento consistia em uma única metralhadora pesada calibre .50. O veículo era suspenso em um sistema de esteira convencional que incorporava uma roda dentada de transmissão montada na frente, juntamente com 4 rodas de estrada e 2 esteiras. Como outros tanques da época, o veículo tinha perfil lateral, pronunciando devido à sua superestrutura de casco elevada. O tanque leve como um implemento de campo de batalha foi a decisão de design sólida dos americanos para a época. Os efeitos desastrosos de uma economia em ruínas devido ao colapso mundial, devido à Grande Depressão, deixaram uma cicatriz duradoura nas compras militares em todo o mundo. Como tal, muitas forças se viram com o desenvolvimento ou compra de sistemas de tanques leves em oposição aos sistemas de classe média e pesada, mais complicados e caros disponíveis. O M2 foi um produto perfeito para o crescente corpo blindado do Exército dos Estados Unidos. O armamento somente com metralhadora também era padrão para o período. Em dezembro de 1941, o Império do Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, Havaí, e formalmente começou o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a série M2 era uma espécie de arma ultrapassada pelos padrões europeus e foi eventualmente substituída nas linhas de produção americanas, pelo que se mostraria ser capaz, no caso, o tanque leve M3 Stuart ou M3 Stuart, em maio de 1941. Apesar desse fato, o M2 ainda estava prontamente disponível em algum número e colocado em ação no Teatro do Pacífico, quando se mediu favoravelmente contra os tanques em grande parte da classe leve do Exército Imperial Japonês. A nova linha M3 Stuart, na verdade, deveu muito à sua existência devido ao M2 anterior, e ambos compartilhavam uma aparência semelhante em sua forma e função geral. Os conceitos comprovados na família M2 abriram caminho para o refinado M3, que foi posteriormente gerado na linha M5 Stuart ou M5 Stuart, com o tempo. Como tal, a importância do M2 na guerra blindada americana em relação à Segunda Guerra Mundial não deve ser esquecida. Quando a guerra finalmente saudou os Estados Unidos, todas as marcas M2 anteriores estavam sendo utilizadas na função de treinamento de petroleiros, enquanto apenas a marca M2A4 ou M2A4 foi para a guerra. Eles lutaram com o 1º Batalhão de Tanques americano durante o ataque a Guadalcanal, em agosto de 1942 a fevereiro de 1943. O único outro operador-chave do veículo tornou-se o britânico, que havia feito um pedido anterior de 100 sistemas para ajudar a estocar seus suprimentos reduzidos. No entanto, o pedido foi atualizado para a classe de tanques Stuart, depois que apenas 36 exemplares M2 chegaram. Acredita-se que os M2 do exército britânico tenham sido usados durante a campanha da Birmânia. O famoso general do exército dos Estados Unidos, George S. Patton, é conhecido por ter usado um M2A4 como seu tanque pessoal durante a instrução do Desert Training Center, ou DTC. O DTC foi baseado no deserto de Mojave, na Califórnia, Arizona, estabelecido em 1942 e serviu para treinar todas as novas gerações de petroleiros americanos nos métodos de guerra moderna, particularmente para a próxima campanha do Norte da África, de 1943, após os desembarques da Operação Tocha. A Operação Tocha marcou os primeiros assaltos de desembarque britânicos da guerra para ajudar a ameaçar a expansão alemã no continente africano. A força também incluía elementos dos exércitos canadense,
holandês e francês livre. O comprimento era de 4,8 metros, 15,7 pés, largura de 2,6 metros, ou 8,5 pés, altura de 2,45 metros, ou 8,04 pés, peso de 13 toneladas, ou 11.600 quilos, ou até mesmo 25.574 libras. Um motor Continental W670 de 250 cavalos, velocidade de 55 km por hora, faixa de 80 km, uma armadura de 6 mm a 25 mm, 0,2 polegadas a 1 polegada. Armamento: uma unidade de canhão de 37 mm com 103 projéteis e também 3 unidades de 7,62 mm Browning M1919. E uma equipe, é claro, de 4 pessoas. A tripulação contava com um comandante, um artilheiro, um motorista e também um assistente de motorista. Enquanto em 1940 a guerra estourava na Europa, os Estados Unidos decidiram reforçar seu poder de fogo e especialmente em veículos blindados. O tanque leve M2 ou M2 sendo considerado ultrapassado. Devido a isso, engenheiros americanos desenvolveram o tanque leve M3 Stuart ou M3 Stuart. O primeiro protótipo foi desenvolvido em julho de 1940 e foi adotado pelo Exército dos Estados Unidos, que iniciou a produção do tanque M3 em março de 1941. As principais mudanças em comparação com o tanque leve M2 foram o fato de o M3 Stuart ter uma blindagem muito melhor e maior. Sabe-se que foi a American Car and Foundry que iniciou a produção do M3 em 1941. O armamento do M3 consistia em seu canhão principal de 37 mm e 3 metralhadoras Browning M1919A4 de 7,62 mm colocada em todo o tanque. A blindagem tinha uma espessura de cerca de 38 mm na frente, 25 mm nas laterais e 25 mm na traseira. Como a maioria dos tanques, a área mais fraca do M3 era o topo. Ele tinha apenas cerca de 13 mm de blindagem. Também possuía uma capacidade de combustível de cerca de 151 litros e uma capacidade de munição de 103 cartuchos de munição, de 37 mm. O M3 foi enviado para vários países e foi modificado principalmente pela Grã-Bretanha, onde foi designado Stuart I ou Stuart I. Seu peso era de 4,53 metros, largura de 2,23 metros, uma altura de 2,5 metros, um peso de 12,7 toneladas. Um motor Continental W670 9A de 250 cavalos, velocidade de 54,7 km por hora, faixa de 140 km, uma armadura de 25 a 38 mm, uma unidade de canhão de 37 mm com 103 projéteis e 3 unidades de 7,62 mm Browning M1919 com uma equipe de 4 pessoas. A tripulação contava com um comandante, um artilheiro, um motorista e também um assistente de motorista. O M3A1 foi a versão posterior do Stuart e começou a ser produzido em 1942. O M3A1 tinha uma nova arma, giroestabilizada e um novo sistema de rádio. Teve como modelo Giberson T1020, do que o M3 original, e esse motor era movido a diesel. Ele também tinha uma transmissão de 5 velocidades para frente e 1 velocidade para trás, que era a mesma do M3. Outra novidade do M3A1 ou M3A1 é a torre redesenhada, que incluía um periscópio adicionado. O casco do M3A1 era todo rebitado e o peso total do novo design era de cerca de 12.900 kg. O M3A3 foi padronizado em 1942 e apresentava um novo design de torre, além de uma nova área de armazenamento na parte traseira do tanque. Entre as atualizações na torre, havia uma protuberância na parte traseira que permitia a instalação de rádios e também havia uma blindagem mais espessa. O M3 Stuart e todas as suas variantes foram usados em muitas frentes diferentes na Segunda Guerra Mundial, incluindo o Pacífico, a Frente Oriental e a Frente Ocidental. Algumas das batalhas em que lutou incluem a Batalha de Guadalcanal e as operações na Normandia que se seguiram no dia D. Outras operações incluíram aquelas no norte da África, onde o M3 foi utilizado pelas forças britânicas. Alguns soldados britânicos o apelidaram de Honey, que significa mel em português.
O M3 ganhou uma bela reputação pelas forças britânicas e não foi utilizada somente no norte da África e na Normandia, mas também na Birmânia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, os Estados Unidos ficaram muito atrás dos principais países europeus no desenvolvimento de tecnologia de tanques e doutrina de guerra blindada. A queda da França em maio de 1940 acordou e alarmou os Estados Unidos. O exército alemão derrotou a França em questão de semanas por meio do uso de uma nova doutrina operacional, baseada em formações blindadas em massa e rápidas apoiadas pelo poder aéreo, que, claro, conhecemos como Blitzkrieg. Os líderes americanos se convenceram de que o exército dos Estados Unidos precisava de um novo tanque de batalha principal pelo menos igual ao empregado pelos alemães e que tinha que adotar a doutrina operacional alemã. Para esse fim, em julho de 1940, o Departamento de Guerra do Exército Norte-Americano, US Army Ordnance Department, autorizou o desenvolvimento de um novo tanque médio, conhecido como M4 Sherman, ou Medium Tank M4, que foi autorizado à organização das primeiras divisões blindadas. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor em 1941, os Estados Unidos tinham 5 divisões blindadas organizadas e treinadas para a guerra na Europa. O protótipo do M4, nomeado em homenagem ao subordinado de Grant, William Tecumseh Sherman, estreou em 1941 e foi aceito para a produção em outubro. Seus projetistas enfatizaram conscientemente a velocidade e a mobilidade, limitando a espessura da blindagem e o tamanho do canhão principal, comprometendo assim o poder de fogo e a capacidade de sobrevivência. O armamento principal do M4 era um canhão de 75 mm de cano curto e baixa velocidade. Sua espessura de blindagem era no máximo 75 mm e no mínimo 12 mm. O tanque tinha uma velocidade máxima de 38 a 46 km, ou 24 a 29 milhas por hora, e um alcance de 160 a 240 km, de 100 a 150 milhas, dependendo da série M4 a M4 A3E2. Ou M4 to M4 A3E2. O M4 carregava uma tripulação de 5 pessoas, o comandante, o artilheiro, o carregador, o motorista e o copiloto, ou artilheiro de casco. O veículo pesava cerca de 33 toneladas, dependendo da série. Uma usina de energia típica era um motor a gasolina de 425 cavalos de potência. O M4 Sherman também foi transformado em um veículo de recuperação de tanques M32, ou M32, e o transportador de ponte de assalto móvel M4. Vários dispositivos de todos os tipos foram instalados no versátil e confiável chassi do Sherman, tornando-o o carro-chefe dos exércitos anglo-americanos da Segunda Guerra Mundial. Até o final da guerra, foram produzidos 49.234 unidades. O 105mm Howitzer Motor Carriage M7, ou M7 Priest, ou até mesmo M7 Priest, foi um veículo de artilharia autopropulsado americano produzido durante a Segunda Guerra Mundial. Recebeu o nome oficial de serviço 105mm Self-Propelled Gun Priest pelo exército britânico devido ao anel de metralhadora em forma de púlpito e seguindo o Bishop e os canhões autopropulsados contemporâneos Deacon. Foi fabricado pelo American Locomotive Company, produzido em abril de 1942, com um peso de 22,97 toneladas, com comprimento de 6,02 metros, largura de 2,87 metros, com altura de 2,54 e 2,95, e uma equipe de 5 pessoas. Testemunhando os eventos da guerra, os observadores do Exército dos Estados Unidos perceberam que precisariam de um veículo de artilharia autopropulsado com poder de fogo suficiente para dar suporte às operações blindadas. As lições aprendidas com os semi-lagartas como T-19 HMC, que eram obus de 155 mm no chassi M3 Half-Track, também mostraram que esse veículo teria que ser blindado e totalmente rastreado. Foi decidido usar o chassi do M3 Lee, ou M3 Lee, como base para esse novo projeto de veículo que foi designado T-32. Os veículos piloto usaram o chassi M3 com uma superestrutura de topo aberto, montando um obus M1A2 ou M1A2 de 155 mm e após os testes adicionando uma metralhadora, o T-32 foi aceito para serviço como M7 em fevereiro de 1942.
Antes do início da produção, a British Tank Mission solicitou que 2.500 unidades fossem entregues até o final de 1942 e mais 3.000 até o final de 1943, um pedido que nunca foi totalmente concluído. Como o tanque M4 Sherman, ou M4 Sherman substitui o M3, foi decidido continuar a produção usando o chassi M4, pois o chassi M4 foi um desenvolvimento do M3. O M7 foi posteriormente suplantado pelo M37HMC, ou M37HMC, no chassi Light Combat Team, ou Time de Combate Leve, que também deu origem ao tanque leve M24 Chaffee, ou M24 Chaffee. Enquanto os primeiros M7 foram produzidos para o exército dos Estados Unidos, alguns foram desviados para apoiar os britânicos no norte da África. 90 M7 foram enviados para o 8º Exército Britânico no norte da África, sob o comando do general Montgomery, que também foi o primeiro a usá-lo em batalha durante a Segunda Batalha de El Alamein, bem como seu próprio Bishop, um canhão autopropulsado baseado no canhão Obus Ordnance Kf de calibre 87,6 mm de 25 libras. Os britânicos encontraram problemas com o M7, já que o armamento primário era de padrão americano e não britânico. Isso significava que os M7 tinham que ser fornecidos separadamente, causando complicações logísticas. Foi um problema que só foi realmente resolvido em 1943, com a chegada do Sexton, de 25 libras, desenvolvido pelos canadenses em um chassi M3. Até então, porém, os britânicos continuaram a usar o M7 durante a campanha do norte da África e a campanha italiana. As 3 divisões de infantaria de assalto, a 3ª e a 50ª britânicas e a 3ª canadense, que desembarcaram nas praias de Sword, Juno e Gold no dia D, durante a invasão da Normandia, que tiveram seus regimentos de artilharia equipados com M7. Esses foram substituídos pelos canhões de 25 libras, que foram rebocados pela infantaria no início de agosto. Também foi usado na Birmânia e desempenhou um papel significativo na Batalha de Meiktla e no avanço sobre Rangoon, em 1945. O M-26 Pershing fez sua aparição oficial no final da Segunda Guerra Mundial e foi apropriadamente nomeado em homenagem ao general John J. Pershing, da Primeira Guerra Mundial, conhecido como Black Jack, da Força Expedicionária Americana, a AEF, na França. O M-26 Pershing, ou M-26 Pershing, teve um começo lento e árduo durante uma época em que a necessidade de um tanque pesado não fazia parte das prioridades do Exército dos Estados Unidos. Em vez disso, os esforços foram focados principalmente na produção dos tanques médios, M3 Lee and Grant e o M4 Sherman. Esse último que passou a formar uma grande parte das forças blindadas britânicas e americanas no final da guerra. Foi somente com a estreia das séries de tanques pesados alemães, o Panther e o Tiger, no campo de batalha da Europa, que a necessidade de um sistema de combate de tanques fortemente armados e blindados viesse à tona. Os tanques pesados provariam ser a norma do final da guerra, com a Alemanha, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética, todos exibindo projetos de tanques pesados de sucesso variável. Um dos desenvolvimentos mais notáveis e bem-sucedidos tornou-se a série IS soviética de Joseph Stalin, montando os poderosos canhões principais de 122 mm e blindagem espessa. Alguns desenvolvimentos blindados foram até considerados tanques superpesados, que excederam todas as normas anteriores de projetos de tanques em dimensões e poder de fogo, como a maioria desses projetos ultrajantes e otimistas atribuídos aos alemães, o tanque superpesado Panzer VII Maus, sendo um excelente exemplo, apenas 2 dos quais foram construídos, o Landkreuzer P. Eintausendhatter, que foi o outro. Na época da invasão aliada programada na costa francesa no dia D, o Panther desfrutava de força em números e superava facilmente seu equivalente aliado mais próximo, o M4 Sherman. Foi somente depois que os aliados receberam a experiência em primeira mão contra esses Panthers alemães em relatórios da invasão pós-dia D que a necessidade de um tanque americano aprimorado tomou conta das mentes dos planejadores de guerra. Os Panthers forneceram uma combinação saudável de proteção de blindagem, essa última com um canhão principal alemão formidável e comprovado. Isso permitiu que os tanques alemães atirassem na blindagem aliada antes mesmo que a blindagem estivesse ao alcance para atirar de volta. Além disso, os tipos de tanques alemães mais pesados
frequentemente exigiam acertos habilidosos ao longo dos lados mais vulneráveis ou da retaguarda em combinações de ações de vários Shermans. Por outro lado, os Shermans comparativamente careciam de proteção de blindagem, de defesa de ponto e se viraram com seus canhões principais originais de 75 mm. Isso eventualmente foi atualizado para modelos de 76 mm e melhor blindagem na forma do Sherman Jumbo. O trabalho de design começou em um novo tanque pesado americano e um esforço considerado foi feito para desenvolver um sistema de armas capaz de competir com os novos tanques alemães. Isso resultou em vários protótipos que foram testados quanto à eficácia e um veículo protótipo, com um piloto, que era designado como T-26E3. Foi formalmente selecionado para a produção em série como o tanque pesado M26, com o apelido de Pershing. O design Pershing resultante foi armado com um canhão principal M3 de 90 mm. Essa arma foi considerada quase igual ao lendário sistema de canhão antitanque Flak, de uso duplo alemão de 88 mm. Em termos de blindagem, o M26 Pershing não decepcionou e era mais resistente, em comparação com o Sherman para proteção máxima, principalmente ao longo de sua parte frontal. O veículo era tripulado por 5 pessoas, incluindo um motorista sentado no casco dianteiro esquerdo, um artilheiro de proa e também operador de rádio, que ficava sentado no casco dianteiro direito, e comandante. Todos sentados na torre transversal. O artilheiro de proa operava uma metralhadora Browning de 7,62 mm, instalada em uma montagem esférica com um arco limitado na parte frontal direita do casco. O artilheiro administrava uma metralhadora Browning, montada coaxialmente instalada ao lado do canhão principal. Essa metralhadora poderia ser usada contra alvos onde o canhão de 90 mm se mostrasse excessivo. Uma única metralhadora pesada Browning de 12,7 mm foi instalada no topo da torre, para uso contra veículos blindados leves e aviões voando baixo. 70 cartuchos de munição de 90 mm podiam ser transportados a bordo e isso era complementado por 5.000 cartuchos de munição de 7,62 mm e mais 550 cartuchos de munição de 12,7 mm. Em termos de potência, o Pershing era equipado com um motor Ford GAF de 8 cilindros, a gasolina de 400 a 450 cavalos de potência, permitindo velocidades máximas de 25 milhas por hora com um alcance operacional de 100 milhas. O desempenho off-road foi consideravelmente menor a 5,25 milhas por hora. No total, o M26 Pershing pesava cerca de 46 toneladas. No total, o M26 foi o sistema de tanque mais próximo que os aliados colocariam em campo, que era semelhante em escopo, função e potência ao Panther alemão. O próprio Panther foi posteriormente rotulado como o melhor tanque de combate versátil do exército alemão, embora a série King Tiger do final da guerra fosse, sem dúvida, a mais potente, faltando apenas superioridade numérica e combustível valioso ao tentar atingir seu potencial máximo no final da guerra. O peso era de 92.355 kg, uma largura de 3,51 metros, altura de 2,781 metros, uma armadura com casco superior de 102 mm, o casco inferior laterais da torre 76 mm, os lados do casco 50 a 75 mm, com dois armamentos 30 por 6 M1919 Browning, o que equivale a 5.000 tiros. Uma potência de cavalo de 11,9 cavalos, suspensão de barra de torção, alcance operacional 160 km. Os primeiros M26 Pershing a chegar aos teatros de combate chegaram à Europa no início de 1945. Nessa época, a Alemanha estava totalmente envolvida em uma guerra defensiva, em várias frentes e rapidamente perdendo terreno a cada semana. Os soviéticos estavam causando problemas no leste e o contingente aliado combinado estava a oeste, norte e sul. Em abril, Berlim estava caindo para o Exército Vermelho e Hitler havia cometido suicídio em seu bunker subterrâneo. A guerra na Alemanha terminou em maio com a rendição de suas forças militares, conduzida por comandantes de alto escalão. Os M26 Pershing que chegaram foram entregues mais tarde ao teatro para qualquer uso tático valioso, embora pelo menos 200 estivessem em solo europeu, esses com a 3ª e a 9ª divisões blindadas americanas, e mais 100 exemplares estavam sendo mantidos em reserva para reforçar ainda mais a força na região, caso fossem necessários. Apenas cerca de 20 M26 continuaram a ver qualquer tipo de ação relacionada ao combate em toda a Segunda Guerra Mundial, e alguns M26 anexados à 3ª Divisão Blindada renderam a si mesmos em um par de tanques Tiger e um Panther em alcances de até 1.000 jardas.
um luxo anteriormente oferecido apenas aos tanques alemães mais recentes. Um King Tiger e outro Panther foram destruídos por Super Pershings, montando o canhão de 9mm de alta velocidade, em desenvolvimento e blindagem, e estava perto de Dessau, no início de abril. Apenas alguns Super Pershings chegaram à Europa, isso foi apenas muito tarde na guerra. O Pershing também formaria uma parte da coluna blindada aliada cruzando a ponte em Remagen, sobre o rio Reno, chegando em 7 de março de 1945. Apesar da capitulação da Alemanha, o Império Japonês lutou no Pacífico por mais alguns meses, necessitando do uso final de armas atômicas para encerrar a guerra. Antes disso, os M-26 Pershing chegaram ao Teatro do Pacífico e foram planejados para ações na invasão de Okinawa contra o determinado exército imperial japonês. No entanto, como na Europa, esses Pershings simplesmente chegaram tarde demais para serem de qualquer uso efetivo no grande esquema da guerra. Uma dúzia de M-26 nunca terminaram de ser descarregados de seus transportes anfíbios em Okinawa, antes que a luta chegasse ao fim. Além disso, o exército imperial japonês nunca havia colocado tanques competentes de classes médias ou mesmo pesadas, e o M4 Sherman aparentemente se manteve firme contra tal exército. Depois da guerra, houve a evolução do tanque de batalha e a chegada do Main Battle Tank. O M-26 Pershing foi reclassificado como Medium Tank, ou tanque médio. No entanto, ele provaria ser inestimável para a nova geração de projetos, de tanques americanos que estavam saindo das pranchetas e influenciando a série multigeracional Patton, começando com M46 Patton, ou M46 Patton. A marca de produção definitiva do Pershing foi a marca simplesmente intitulada M26. No total, incluindo todos os protótipos e modelos experimentais, acredita-se que mais de 4.550 unidades Pershings foram produzidas. A conclusão que chegamos é que esses tanques fizeram seu dever em campo de batalha. Alguns tiveram dificuldades, outros se saíram melhor, mas os Estados Unidos lutaram arduamente pelo seu ideal, e assim o fizeram. No próximo episódio, falaremos dos carros de combate e tanques da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.